Estamos no ar. Seja bem-vindo ao programa Presença Espírita na Bíblia com José Reis Chaves. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, Celina. É um prazer estar aqui com você. E você apresentou para mim um pedido de alguns telespectadores para que eu explicasse a palavra exegese. O que significa isso? Exegese, com X, a pronúncia dizer, mas é com X, exegese, e nós dizemos muito, então, exegese bíblica. Isso significa, mais ou menos, vamos dizer, teologia. Então, existe uma maneira de interpretar a Bíblia, uma exegese de interpretar a Bíblia, de acordo com a teologia de cada corrente religiosa bíblica. Então, nós temos a exegese bíblica judaica, temos a exegese bíblica católica, temos a exegese bíblica protestante, exegese bíblica da Igreja Ortodoxa Oriental, a exegese bíblica dos evangélicos. Os evangélicos são os seguidores dessas doutrinas, ou melhor, dessas igrejas mais novas, enquanto os protestantes, as igrejas protestantes, são aquelas igrejas mais antigas. Por exemplo, luterana, presbiteriana, anglicana, metodista, são as chamadas igrejas protestantes. E cada uma dessas igrejas tem a sua exegese. Umas são muito presas à interpretação literal e outras são mais presas à interpretação alegórica. E em ambas as correntes existe um exagero. E esse exagero é que faz dividir as igrejas cristãs. E nós espíritas também temos a nossa exegese, como nós temos a nossa teologia, que são mais voltadas para a interpretação bíblica alegórica e não a literal, porque a literal é a que mais causa polêmicas. Porque é ao pé da letra. Porque a Bíblia, como aliás todas as obras orientais, ali do Oriente Médio, a Bíblia tem muitas alegorias que são comuns nas línguas, mas a literatura do Oriente Médio, então, ela é muito acentuada nessa questão de alegorias. Como disse um crítico literário, se o semita, que é o habitante do Oriente Médio, o judeu, os cristãos dali, né, e os muçulmanos, quando eles querem dizer, por exemplo, o teto do templo é branco como leite. Aí eles já dizem, o teto do templo é de leite. Então, há um exagero alegórico nessa questão da interpretação da Bíblia, que é a chamada exegese, que cada religião tem a sua. Tá certo, obrigada, Chaves. É uma dúvida que tinha ficado mesmo com os nossos telespectadores. E nós vamos falar, como combinamos, um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia. Qual a ligação, Chaves, qual as igualdades e diferenças desses dois livros? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra para nós que a moral do Evangelho, o Evangelho ali de Marcos, Lucas, João, Mateus e também as epístolas, elas têm uma moral, vamos dizer, a moral que Jesus ensinou para nós, a Boa Nova. E o Espiritismo segue essa moral. Então, compete a nós espíritas estudarmos muito o Novo Testamento, que tem o Evangelho e as cartas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta, vamos dizer, não na sua totalidade,
mas ele apresenta uma boa parte do Novo Testamento e que deve ser estudado por nós espíritas, se nós quisermos conhecer de fato a moral contida nos evangelhos, que Kardec acentuou muito, que é a moral adotada pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, pelo chamado Consolador prometido por Jesus, e que é a doutrina espírita. Sim. Ela se intitula também o Consolador. Por quê? Porque põe em evidência, de uma maneira bem acentuada, as questões com relação aos espíritos que nós somos. Porque, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, ele diz: a carne para nada aproveita, o que importa é o espírito que vivifica, que dá a vida e que é imortal. O corpo nosso, como diz lá em Gênesis, lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 19, há uma voz atribuída a Deus que diz assim: tu és pó e ao pó retornarás. É uma referência ao homem fenomênico, ao homem material, ao homem exterior, como diz Paulo. Porque o homem interior, diz Paulo também, é o espírito. E o homem exterior é esse homem temporário que veio do pó e ao pó retorna. E como está em Hebreus 9, 27, Paulo, ou um discípulo dele, porque é discutida a autoria de Hebreus, né? Uns acham que é um discípulo de Paulo, outros acham que é o Paulo. Ele fala lá que Jesus morreu uma vez só, assim como o homem também morre uma vez só. O que não tem nada a ver com a reencarnação no pensamento de Paulo ali, ou seu discípulo, ao escrever Hebreus 9, 27. Porque morre o homem fenomênico, o homem exterior, e não o espírito que não morre nem uma vez sequer, porque ele é imortal. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí.